Agora sim a gente vai falar sobre aquela situação que envolve Michele Bolsonaro, porque depois de ela sinalizar, se manifestar sobre aquela aliança, né, ela fez o PL, de alguma maneira, recuar nesse apoio a Ciro Gomes no Ceará. E aí muitos disseram, bom, ela ganhou a queda de braço com os filhos de Jair Bolsonaro, depois de um desentendimento público. Aí uma ala do Centrão e da oposição reconheceu a liderança da ex-primeira-dama e se surpreenderam essas figuras com a força política e a popularidade de Michele. O desgaste dela era tido como certo e até visto como positivo em alguns partidos, que esperavam que o episódio a tirasse de vez das especulações para concorrer à vice-presidência em 2026. No entanto, após o próprio Bolsonaro apoiar as críticas da ex-primeira-dama, Flávio pediu desculpas e eleitores defenderam a postura adotada contra críticos do líder da direita. Parlamentares passaram a vê-la como uma liderança muito maior do que os filhos. Você, Mota, como observa o day after daquela queda de braço entre Michele e os filhos e essa avaliação de muitos partidos do centro, que colocam ela como uma força política praticamente consolidada? Isso já é a opinião de muita gente há muito tempo. E realmente há quem classifique esse episódio como uma vitória da ex-primeira-dama. Ela é uma das revelações da política recente. E esse episódio, ele, de uma forma ou de outra, ele reforça uma coisa, um aspecto que sempre foi considerado uma das maiores qualidades da ex-primeira-dama, que é a autenticidade. As pessoas que a escutam ficam com a convicção de que ela está sendo absolutamente sincera nas suas posições. E isso, na política brasileira, na política mundial, é uma qualidade inestimável e muito rara. Você, Dávila, como avalia esse protagonismo alcançado por Michele Bolsonaro? O PL recuou nesta aliança com Ciro Gomes. Se vai retomar, nós não sabemos nesse momento. Mas as críticas de Michele não são apenas este episódio de Ceará. Acontece em outros lugares. Ela mesma foi a que apoiou Carol Detoni para a candidatura do Senado em Santa Catarina. Quando Carol Detoni era uma das parlamentares que ameaçava sair do partido, mudar de partido para poder disputar a vaga no Senado. Então não é a primeira vez. Agora mesmo ela já determinou o desconforto em relação a Eduardo Paes no Rio de Janeiro. Então é importante ter voz. O que não pode ter é briga pública. Você ter vozes dissidentes faz parte da política. Aliás, a política democrática é mesmo pluralidade de ideias, diversidade de opinião. É que a gente está tão acostumado nesse mundo antidemocrático que a gente vive, que é como se toda divergência fosse algo nefasto, ruim. Não, divergência, debate é bom. O que não pode ter é briga, porque briga dá sinal de fragilidade, de fraqueza. Então, eu entendo que divergência pode existir. O que não pode ter é briga pública. E, nesse sentido, é preciso ter o adulto na sala. Delegado Paulo, muitas vezes os cabeças da política fazem 1000 planejamentos, né? Aí acontece um episódio que você pega todo aquele calhamaço de estratégias e joga fora. Michele surpreendeu muita gente, né? E ela fez bem. Ela tinha que bater o pé. Eu acho que acima da política está a honra, defendendo a honra do marido, que infelizmente se encontra preso. E ela está certíssima. Há uma coisa que está muito superior a qualquer tipo de política, que é a família, que é mexer com a honra daqueles que a gente ama, que é mexer com a honra do esposo, da mulher, dos filhos. Como que o maior partido faz uma aliança, tudo bem que fez uma aliança, depois essa pessoa vai lá e fala um monte de coisa sobre o principal líder. Não dá para aceitar. Honra não tem preço e gratidão não prescreve. A Michele Bolsonaro, ela é uma potência política hoje em dia, vejo ela como uma potência política. Mas ela só é uma potência política, como muitos outros deputados, senadores, governadores, graças a uma pessoa que hoje se encontra recluso, que é Jair Messias Bolsonaro, Daniel.
Mas, Mota, como trabalhar essa potência política mencionada pelo delegado Palumbo? Uma boa ideia só é uma boa ideia quando você coloca em prática aquela ideia, né, Mota? E como é que você faz quando aparece uma força política? Tem que colocar para jogo? Essa força política da qual nós estamos falando aqui já está em jogo há bastante tempo, Caniato. Ela tem um jogo particular, um jogo específico. Não é, aparentemente, né, não é esse jogo que hoje em dia é jogado por boa parte dos políticos, inclusive de direita, que é o jogo dos likes, da lacração, daquele videozinho fácil, né, da pegadinha. O jogo que a ex-primeira-dama está fazendo é outro. Ela está levando a sua mensagem às pessoas. Ela está percorrendo o Brasil. E como ficou muito claro nesse episódio, ela tem uma compreensão muito boa do que as pessoas esperam, do que o eleitor, que se diz de direita, que se diz conservador, espera dos seus políticos. A primeira coisa, a mais básica, é a coerência. Olha, eu, como eleitor, eu não quero saber se isso, para você, é conveniente, se aquela aliança lá naquele lugar precisava ser feita, porque tem um companheiro que a gente precisa ajudar. O que me interessa é o seguinte: eu quero que você cumpra o que você disse. Se você defende um conjunto de ideias, como é que você pode se aliar com alguém que defende coisas absolutamente opostas? Vamos lembrar, essa foi uma das características que fez com que Jair Bolsonaro, em 2018, passasse o trator em cima de todos os outros políticos e de todas as máquinas partidárias. O que fez, essa é a minha visão, a maioria dos eleitores de Jair Bolsonaro escolherem ele, votarem nele, foi isso. Foi a crença de que pela primeira vez você tem numa posição de poder como essa um político que entende o que a população quer e que está disposto a fazer aquilo. Então eu acho que isso foi exatamente isso que Michele Bolsonaro resgatou agora. Isso foi um gol de placa absoluto. Há quem diga que ela é um ativo importante na política, viu, Dávila? Porque conseguiria manter o legado de Jair Bolsonaro e agregar novos públicos, né? Novos eleitores, porque não teria a mesma rejeição, por exemplo, do esposo. Dá para fazer essa análise breve sobre a figura dela? Renato, a grande questão é se um ativo político está na casa certa, porque se você estiver numa casa errada, é complicado. Você tem uma máquina partidária que funciona com outros interesses. Então, é preciso ter coerência, não só nas ideias, mas no partido onde você está. Porque se o partido tem outra ideia de quais são as estratégias para chegar ao poder, você vai ter uma briga em glória dentro de um partido, dentro da agremiação. E não podemos esquecer que o PL é um partido que votou várias vezes com o governo ao longo desses últimos anos. Então, assim, onde é que está a coerência em torno das ideias, das convicções, da pauta da direita? O PL diz que quer ser um partido de direita. Bom, como é que vota mais de 60% com o governo? Não dá para entender. Então, assim, tem uma enorme incoerência. E essa incoerência gera enorme insatisfação com pessoas que têm uma certa coerência em torno de suas ideias, valores e princípios. Então, este é um choque que pode fazer com que a briga de Michele Bolsonaro e até de demais quadros tenham que arrumar uma outra casa, porque nesta casa é a casa do centrão puro sangue, que vota às vezes com o governo e às vezes faz papel de oposição. E quem tem convicção nunca sabe se você está no pé do lado certo. Na hora que às vezes você está defendendo uma coisa, o partido está votando outra. Aí você está defendendo uma coisa, o partido embarcou em outra. Então você nunca sabe onde você está. Você vive sem bússola nesses partidos de centrão. Porque o partido de centrão, como bem diz o delegado Palumbo, vota de acordo com o seu interesse imediatista. Pois é, mas ela defendeu aquilo que acredita, né, delegado Palumbo? Ou seja, ela
foi convicta naquilo que ela entende que é o correto, e o PL fez uma reunião e cedeu, né, pelo menos às defesas feitas por ela. Parece que grande parte da opinião pública ou dos filiados do PL apoiaram, a maior parte apoiou o posicionamento de Michele Bolsonaro. Mas, enfim, isso não vai determinar se ela vai ser escolhida para fechar chapa com Tarcísio, seja lá quem for. Qual lhe parece o caminho mais provável para Michele Bolsonaro? Disputar um cargo a um executivo na chapa à presidência da República ou tentar Senado Federal, possivelmente pelo Distrito Federal? Esse é o comentário, né? Pelo Senado, eu acho que é uma candidatura mais tranquila, né? Mas fazer uma política de independência, defendendo seus princípios e valores, é muito difícil. É complicadíssimo. A gente fica praticamente isolado. Hoje mesmo, conversando com uma pessoa, ela falou assim: você se sente isolada? Eu falei: sinto-me, mas pelo menos eu não traio o que eu penso, não traio meus princípios. E assim eu vou agindo. E aí tem as represálias por parte de partido, eles vão te olhando com cara feia, você fica tipo poça d'água, onde você está, eles acabam desviando. Mas o importante é você não trair os seus princípios. Foi o que ela fez. Eu acho que ela está correta mesmo. Independente dela estar num partido, ela tem obrigação, como esposa, como mulher, de defender a honra do seu esposo, que está preso. Então, ela fez o correto mesmo, ela colocou o partido abaixo de toda essa relação familiar, dessa relação de mulher, de esposa, e tinha que ser feito isso mesmo. Conte com o meu humilde apoio. A política não está acima de tudo. As relações pessoais, familiares, está acima da política. E ela fez o correto. Eu acho que com isso ela ganhou força, porque o eleitorado vai percebendo esse tipo de atitude. Vai percebendo que a pessoa, opa, ela não ficou quieta, ela se posicionou. E muitas vezes você se posicionar é perder aliados. Ou então acontece o que aconteceu, ela saiu mais forte do que ela já estava. E talvez aí uma vice-candidatura junto com o Tarcísio, não sei se ele vai sair ou não, ainda não está nada decidido, não sei se é o candidato de Jair Bolsonaro, mas ela saiu muito fortalecida e, na minha opinião, ela fez o que tinha que fazer mesmo. Daqui a pouco a gente vai trazer a informação. O delegado Palombo mencionou Tarcísio de Freitas. Havia uma ideia de que talvez ele disputasse o próximo cargo pelo PL, né? Daqui a pouco a gente vai trazer a atualização. Parece que ele deve continuar no Republicanos. Isso não seria talvez até uma sinalização, Mota? Quando a gente vê as mudanças de partidos, muitos acabam fazendo os cálculos, né? O fato de Tarcísio não sair do Republicanos, muitos entendem, abriria espaço para o PL, então, fechar a chapa para uma vice, enfim. Você fala de autenticidade, né? Força política, a pessoa que faz a política por convicção. Acho que são vários elementos que a gente acaba debatendo e analisando aqui. Diante dos últimos acontecimentos, mesmo com a pouca experiência, né? Se é que a gente pode classificar dessa forma, mas Michele estaria preparada para disputar um cargo do Executivo, ainda que na vice? Para disputar um cargo, não tenho dúvida nenhuma, porque o principal requisito para você disputar um cargo é você conseguir capturar o coração e a mente das pessoas. E eu acho que isso a ex-primeira-dama já conseguiu e conseguirá muito mais. A única coisa que você precisa para conseguir ser eleito é isso, é conseguir atrair a atenção das pessoas usando as suas qualidades, usando as suas ideias e ter votos suficientes. E eu acho que o perfil da ex-primeira-dama se encaixa perfeitamente no perfil que o eleitor brasileiro procura hoje. Um eleitor que não sabe mais o que fazer para se consolar com as coisas que estão acontecendo no Brasil. Então, eu acho que esse episódio é um sinal muito poderoso, porque a ex-primeira-dama foi fiel às suas convicções, independente do custo que aquilo poderia ter representado para ela. Você, Dávila, é um sinal importante, isso poderia cacifá-la para disputar um cargo à presidência da República, não como cabeça de chapa, mas como vice.
Você entende que talvez esse seja o caminho ou é preciso ficar atento porque na política a caminhada para um cargo desse tem muitas cascas de banana jogadas, inclusive por quem está próximo, né? Candidato, no caso de Michele Bolsonaro, o importante, ao meu ver, é que ela disputasse uma vaga para o Senado. Como eu disse, o órgão mais importante de ser conquistado em 2026, mais do que a presidência da República, é o Senado Federal. Eu entendo que o Senado é crucial, fundamental para avançarmos com reformas importantes, principalmente a volta do freio e contrapeso do Senado ao Supremo Tribunal Federal. É fundamental isso. Se a gente não tiver isso, nós não teremos de volta a normalização do regime democrático no Brasil. Esse é o ponto. Então precisa gente corajosa, precisa gente afinada com as ideias e com os propósitos que nós temos de restabelecer a credibilidade das instituições, os limites constitucionais. Então esse é um ponto fundamental. Quanto à vice-presidência, me parece que é mais uma aposta, entre uma vice-presidência, mas abre espaço num cargo fundamental que é o Senado. Então, assim, do ponto de vista funcional, entendo que seria melhor que Michele Bolsonaro disputasse o Senado do que a vice-presidência. Faz mais sentido, nesse sentido, ter um vice-presidente que seja um que retire mais um dos concorrentes aí presidenciáveis para que possamos ter uma chapa ainda mais coesa e mais forte para conquistar outros estados. Então, a meu ver, esse talento, essa independência será fundamental no Senado Federal, um órgão que nós não podemos esquecer que é o órgão mais crucial de ser conquistado nas eleições de 2026. Pois é interessante também falar dessa autenticidade, né, de Michele Bolsonaro, né, delegado Palumbo? Ela disse o seguinte no dia de ontem: eu respeito os meus enteados, mas eu penso diferente. Ela se posicionou, né? Inclusive se colocou em uma posição que gerou em algum momento debate dentro do partido. Vários veículos de comunicação disseram: poxa, um racha na direita, racha no PL, racha na família Bolsonaro. Mas não, é preciso olhar com muito cuidado essa situação e a maneira firme como ela se posicionou, talvez muito à frente de vários outros figurões importantes aí da política que talvez tenham dito, bom, ela perdeu essa. E não, no final das contas, quem acabou ganhando, saindo vitorioso, foi a ex-primeira-dama. Delegado Palumbo, como os filhos devem se posicionar em uma situação como essa? É preciso reconhecer e fazer um esforço para que todos caminhem na mesma direção? Exatamente. Procurar a conciliação e, acima de tudo, o respeito. Alguns valores são inegociáveis, né? Tem pessoas que têm preço, tem pessoas que têm valores. E família, para mim, é uma coisa inegociável. Então, reforço, repito, ela agiu muito bem. Está acima de qualquer partido, está acima de qualquer aliança, o partido perdendo ou não. Ela fez, na minha opinião, o correto. E concordo com o Dávila, né? E talvez um cargo ao Senado seria muito mais importante, porque a população também está um pouco cansada, né? Vai lá, elege um senador com mandato de 8 anos e depois muitos não se têm coragem de assinar um requerimento de pedido de impeachment sem nominar absolutamente ninguém aqui, mas se tem medo, literalmente foi com medo. Então, eu acho que a população, antes de tudo, tem que pesquisar o passado desses aspirantes ao cargo de senadores da República para saber se realmente o que eles falam condiz o que eles irão fazer, né? Algumas coisas são muito óbvias, né? Se a pessoa tem vários processos que estão tramitando, vai ficar muito difícil ele ir contra, por exemplo, o poder judiciário. Mas, infelizmente, a maioria da população não tem o hábito de pesquisar absolutamente nada e as pessoas, quando entram lá, parece que sentam naquela cadeira e mudam completamente, isso em todas as esferas, desde vereador, deputado estadual, deputado federal. Eu não sei que tipo de poder tem uma cadeira que faz com que as pessoas mudem da água para o vinho e se esquecem de onde elas vieram e por que elas estão lá e o que elas prometeram durante a campanha. Pois é uma situação que a gente vai acompanhar, inclusive. É preciso também olhar para outros estados, né? Há divergência também em candidatos apoiados pelo PL em outros estados, para além do Ceará, né? Falamos de Santa Catarina, mas
Em outras localidades também, possivelmente veremos esse problema ou essas discussões. Eu me despeço de parte da rede, que ficará agora com a sua programação local. Nós seguimos aqui trazendo os destaques importantes do dia. Essa confusão, muitos consideraram uma confusão na família Bolsonaro em torno do apoio ao Centrão no Ceará, expôs um cenário de crises internas que pode se estender para outros estados, outras localidades. A briga no estado tem a eleição para o Senado como pano de fundo, já que o acordo com Ciro Gomes previa o apoio à candidatura de Alcides Fernandes, pai do deputado André Fernandes, para a Casa Alta, enquanto a ex-primeira-dama lançou para a disputa a vereadora de Fortaleza, Priscila Costa. As divergências da família se repetem em estados como Rio de Janeiro, Pernambuco, Distrito Federal e Santa Catarina, onde a própria Michele apoia a deputada Carol de Tone para disputar o Senado, escanteando Carlos Bolsonaro ou até Esperidião Amin. As vagas na Casa Alta são uma prioridade para o partido, cuja meta é formar maioria para garantir a governabilidade e força no Congresso Nacional. Pois bem, racha na família Bolsonaro, no PL, as divergências em relação a esses apoios nos estados. Passar para o Roberto Mota fazer uma análise. Mota, daqui a pouco a gente vai receber parte da rede. Vou pedir que você faça uma introdução ao seu próprio comentário. Só a sonoplastia vai confirmar para mim quanto tempo. Não, tem bastante tempo. Tem 2 minutos e meio para você, Mota. Já dá para fazer o comentário inteiro. Eu vejo esse fato, eu vejo isso como absolutamente normal. Um fato normal seguido de fofoca e muita especulação. Notei também uma posição muito curiosa de várias pessoas. Elas apoiam a posição de Michele Bolsonaro, mas não caracterizam isso como uma rebelião de nenhum tipo. Há quem acredite que essas alianças fazem parte do jogo, mas também há pessoas que acham que isso é uma violação de princípios. Existe espaço na direita para essas duas opiniões. É como eu sempre digo aqui, é dentro da direita que existe a verdadeira diversidade. Você, Dávila, como administrar esses entendimentos distintos dentro de um partido e como fazer a melhor escolha nesses estados onde há mais de um candidato? 1 minuto e 50, Dávila. É preciso compreender a realidade local, o contexto local. Quem é o candidato a governador? Como é que vai ser composta a chapa? Não é uma equação muito sofisticada e complicada. Então não é apenas lançar nomes. É preciso ter nomes e entender como é que esses nomes representam as legendas nessas articulações. Por isso que eu digo, dá muito trabalho construir esses palanques regionais. Muito trabalho encontrar os candidatos ao Senado, montar chapa completa para deputado, ter o candidato a governador, conciliar as forças dos partidos políticos. É uma engenharia que exige tempo. Por isso, essas discussões têm que continuar intramuros e não ser feitas como forma de discordância na imprensa. Isso não ajuda em nada. Por isso, é hora de ter um pouco mais de serenidade nessas discussões internas, manter as portas fechadas até o anúncio final dessas alianças. Mas isso só está acontecendo porque Jair Bolsonaro está ausente, né, delegado Palumbo? Faça uma introdução ao seu próprio comentário por 30 segundos, delegado, por favor. Exatamente, ele está ausente e não é por conta própria, por isso que o principal alicerce de uma família é a esposa, e ela deve ser respeitada acima de tudo, afinal de contas ela é casada com o maior líder da direita de todos os tempos. É isso, as divergências dentro da família Bolsonaro ou dentro do Partido Liberal para escolher quem serão os candidatos, principalmente para a disputa ao Senado Federal em algumas localidades, né? Vimos isso inicialmente em Santa Catarina, agora tem um debate que foi intensificado no Ceará, com possível apoio a Ciro Gomes, mas isso deve se estender também para outras localidades. Deixa eu só receber a Rede Jovem Pan com a gente, divergências na família Bolsonaro em destaque e a necessidade do partido e das principais figuras do Partido Liberal em escolherem quem serão os representantes da sigla para a disputa dos cargos importantes nos estados.
O delegado Palumbo fazia essa análise sobre essa situação, não? Como aparar as arestas, atender às muitas vontades dessas forças políticas, delegado? Bom, a primeira coisa é não ficar brigando em público, não ficar fazendo declarações em X, em rede social, em TV, em rádio. Casa dividida não prospera, isso é bíblico, né? E tentar resolver através do diálogo, mas não o diálogo exposto, não através de um X, não através de uma publicação numa rede social ou de uma fala no momento que você está completamente nervoso, né? O fígado nessas situações não resolve absolutamente nada. É bom as pessoas se acalmarem, conversarem, acharem um bom senso e não fazer isso em público. Nisso a gente tem que dar a mão à palmatória. A esquerda é boa nisso. Por mais que eles se odeiem, se detestem, dificilmente a gente vê brigas em público como a gente vê na direita, né? Isso não deveria acontecer. Afinal de contas, quem que vai ganhar com isso é o pessoal da esquerda, que vai adorar esse tipo de briga, esse tipo de celeuma, essa casa dividida, né? Isso não pode acontecer. Roupa suja se lava em casa e não em rede social. Pois é. Quero até perguntar para o Mota se ele sabe, tem alguma informação a respeito do Rio de Janeiro. Na notícia, eu tratei de Santa Catarina, Ceará, Pernambuco, mas tem também divergências em torno das candidaturas no Rio de Janeiro, Mota? O que se sabe sobre os desejos distintos de algumas figuras do PL? Eu não tenho conhecimento de nenhuma divergência aberta, Canhata. Até onde eu sei, os candidatos aqui são o senador Flávio Bolsonaro e o governador Cláudio Castro. O senador Portinho, se eu não me engano, vai para a reeleição agora, mas eu acho que os candidatos, pelo que eu sei, são Cláudio Castro e Flávio Bolsonaro. Parece, a produção acabou de me informar que a discussão seria em torno do apoio a Eduardo Paes, né? O apoio à candidatura de Eduardo Paes ao governo, porque muito possivelmente o Partido dos Trabalhadores embarcaria nessa candidatura de Eduardo Paes. Enfim, alguma coisa nesse sentido? Por enquanto nada, né, Mota? Não, a posição oficial do PL aqui no Rio de Janeiro é de seguir a orientação de Jair Bolsonaro. Então, não existe nenhuma manifestação que eu conheça de apoio do PL a ninguém, por enquanto. Você, Dávila, em algum momento a gente debatia aquela situação que envolvia Santa Catarina, você falava na necessidade de escolher a dedo quem são os dois senadores, porque muitas vezes um senador acaba sendo a segunda opção de um outro grupo de eleitores, né? E aí esse que não foi o preferido ali na escolha acaba passando em primeiro, porque ele acaba pegando votos de vários grupos de eleitores, né, Dávila? E quando a gente estende isso para outras localidades, é preciso entender que trata-se de uma engenharia muito específica, delicada, e é preciso ter quase um raio-x para você entender o que se passa, né, naquela localidade. É verdade. Aliás, o exemplo de Santa Catarina é clássico. Carol Detoni está em primeiro lugar porque ela tem os votos próprios, os votos de Carlos Bolsonaro e os votos de Amin. Por isso que ela lidera, ela tem os votos de todos os lados. É por isso que ela fica em primeiro lugar. Então, isso pode ocorrer em outras cidades. Eu já disse aqui em São Paulo, se nós insistirmos em duas candidaturas muito similares na direita, nós vamos acabar elegendo um senador e o outro vai ser Geraldo Alckmin. É isso que vai acontecer. Para não deixar que isso ocorra, precisa ter uma outra pessoa que leve o segundo voto de Geraldo Alckmin da direita. Essa é a engenharia fina para conseguir os cargos. No Rio de Janeiro, o Senado me parece mais pacificado. Agora, a questão do governo, esta está em aberto. Por quê? Se o PL apoiar Eduardo Paes, é mais ou menos que nem o PL apoiar o Ciro Gomes no Ceará. Ou seja, é um grande trem que cabe todo mundo dentro desse trem. Isto não é coerente com a atitude do partido que está tendo agora no Ceará. Como é que não pode ter uma lógica para o Ceará e uma lógica para o Rio de Janeiro? Mas isso que é o Centrão. O Centrão é capaz de fazer essa lógica, mas quem está defendendo princípios e valores
não pode aceitar isso. E é o que Michele Bolsonaro já fez pela segunda vez, mostrando o seu total descontentamento com uma atitude de apoiar o Eduardo Paes só porque ele tem todos um combo de todos os partidos, inclusive o PT, e é favorito na eleição. Não é assim que se constrói um partido coeso em torno de ideias e propostas. Pois é, o delegado Palumbo já acompanhou muitas eleições para o estado de São Paulo e situações parecidas, né, similares, né? Como ajustar essas divergências, hein, delegado? Votando em pessoas e não em partidos, né? Porque se você for pensar no partido, né, eles vão se aliando no que é melhor para eles, né? Me lembro quando eu era vereador, eu acabei fazendo críticas a um figurão da política. Eles estavam no meu, vamos tomar um café. Mas como tomar um café? Eu sentei a botina em você, vou tomar um café com você? Não, a política é assim mesmo, faz parte. Eu não entendi absolutamente nada, né? E depois, com o tempo, né, ficando um pouco mais experiente, não que eu seja muito experiente, você acaba se acostumando com esse tipo de situação. Então, o Centrão, ele vai para onde está melhor para eles, dirigentes de partidos, e assim vão fazendo alianças, né? E é difícil, né, a gente ter um partido que cumpre aí o que está no seu estatuto, seguindo a sua ideologia partidária, né, sem fazer esses conchavos, esses apoios. Pois é, em São Paulo a gente também já acompanha muitas situações de alianças enormes, mas que acabaram não vingando, né? Outras figuras quase em uma carreira solo ou uma aliança muito menor, com 2, 3 partidos no máximo, acabaram derrotando aquelas alianças enormes. Eu me lembro muito bem do caso de Gilberto Kassab à Prefeitura de São Paulo. Derrotou, inclusive, o favorito inicialmente, que era Geraldo Alckmin, né? Só que daí teve aquela situação que envolveu o apoio do Serra, né, Dávila? Foi uma eleição minimamente curiosa aquela lá. Pois é. Bom, a gente vai seguir acompanhando essa situação que envolve os integrantes da família Bolsonaro e quem serão os escolhidos para disputar nos estados. Mas me parece, Mota, que a palavra de Michele Bolsonaro e essa ideia de respeitar aquilo que o líder ou que os porta-vozes do líder pensam, isso será levado em consideração, porque quando se expõe uma divergência como esta, ou quando jogam na rede social, ou um recado na imprensa, isso pega mal, gera um desgaste, há uma perda de energia, porque você fica debatendo, sei lá, 10 dias uma situação que poderia ter sido resolvida em 20 minutos em uma reunião fechada, né? Não é assim que a política funciona, Canhato. A política envolve esses testes, né? São verdadeiramente testes de poder. Isso é muito comum. Você não sabe aonde o limite da sua influência, do seu poder estão, até que você testa. E muitas vezes essas situações, que me parece ser o caso aqui, não são planejadas, não tem nenhuma estratégia por trás. Foi uma situação de momento que surgiu, você reagiu de forma espontânea, autêntica, aquilo criou um problema e aí você tem agora uma escolha. Ou você recua daquela posição, ou você se mantém firme e arca com as consequências. Não é uma escolha fácil. A gente está numa situação agora que foi caracterizada como uma vitória da ex-primeira-dama. Mas essa situação, como tudo na política, podia ter terminado de uma forma diferente. Então, isso envolve uma coragem de você defender as suas posições, se arriscar. E, nesse caso, me parece uma escolha muito bem feita.